Oi, aí, pessoal, e vem comigo prensar um bolinho. Bolinho não, que ele pode-se dizer um bolão. Ficou bem grande, bem alto. Eu vou prensar ele na forma com o acetato, tá? Então, porque ele vai passar da altura da forma, então eu gosto de colocar o acetato. Aí, logo em seguida, eu venho com o meu disquinho de massa. Eu não tirei o papel manteiga, tá? Eu prenso com papel manteiga e só tiro o papel manteiga na hora que que eu for decorar mesmo, tá? Coloquei o disquinho aí eu olhei assim, porque o acetato tá com uma borda, ele tinha que fechar. Consegui fechar. Vou vir com a minha caldinha, mas antes eu vou bater o desmoldante, né? Porque eu tava esquecendo. Eu gosto de bater o desmoldante para não correr risco do recheio grudar no acetato, né? E desperdiçar recheio. Então, dou umas batidinhas ali e fica tranquilo. Na hora que eu tirar, não vai grudar. Agora eu vou vir molhando com a minha caldinha de água com leite condensado. Essa aqui, gente, é a massa... Essa é a massa pão de ló com biscoito Oreo, tá? Já tem receitinha dela aqui pra vocês, já ensinei aqui como que faz. Aí eu molho, eu gosto de colocar o dedo assim pra sentir se a massa tá molhada, porque se eu colocar o dedo e levantar e olhar pro meu dedo e ver que tá molhado, a massa tá numa tá molhada assim num ponto bom, entendeu? Agora se eu coloco e vejo que tá ainda seco, aí eu molho mais um pouco, tá? Agora, eu coloquei o meu recheio de brigadeiro de Nutella aqui na manga de confeitar. Eu só recomendo vocês, gente, a não encher tanto a manga, tá? Porque depois dá trabalho na hora de pressionar pra aplicar o recheio. Esse recheio de brigadeiro de Nutella também eu já ensinei pra vocês, tá? Eu vou fazer 2 camadas. Gente, vocês estão escutando aí as galinhas? O meu vizinho aqui tem galinha. Aí de manhã cedo aqui, igual eu tô gravando o áudio, elas estão muito ativas, né? Aí, vou caprichar aqui na camada de brigadeiro de Nutella, ó. E depois, gente, esse recheio já é brigadeiro de Nutella, já vai Nutella. E agora eu vou vir com a própria Nutella mesmo, tá? Ah, por que você tá falando Nutella? Porque eu tô utilizando o creme de avelã que eu tô utilizando é Nutella, entendeu? Então, eu gosto de falar Nutella. Aí, aplica assim, ó, o, a Nutella. Ó, apliquei, agora eu vou vir com a próxima camada de massa. Sempre molhando, gente, os 2 lados da massa, tá? Eu sempre molho os 2 lados, porque às vezes se você molhar só um lado, o outro tende realmente a ficar seco. Então, pro bolo ficar molhadinho, você tem que molhar as duas, tá? Os 2 lados da massa, não é só um lado que a gente molha. Molhei, dou uma pressionada aqui, ó. Olha que massa linda, gente. Nossa, essa massa é muito linda, muito fofinha, maravilhosa. E agora molho novamente, ó. Sempre sinto a minha massa para ver se tá úmida ou se precisa molhar mais um pouco. E novamente com a próxima camada de recheio. Cada camada vai 2 camadas de recheio, tá? Bem caprichada. Gente, olha o brilho desse recheio. Esse recheio é maravilhoso. Muito gostoso mesmo. É tanto que a cliente não tinha experimentado esse recheio e ela ficou apaixonada com esse recheio, dizendo ela que ela fez o bolo, né, a mais. Como eu sempre digo para os meus clientes fazer, né, meio quilo, 1 quilo a mais, no mínimo. E ela falou que mesmo assim não deu para quem quis, porque todo mundo ia lá beliscar, mesmo já dando pedaço, queria mais uma beliscadinha no bolo, porque disse que estava muito bom. Coloquei aí o recheio, a Nutella, e agora eu vou vir com a última camada de massa. Aí molhei. Ó, eu vou ter que tirar o papel manteiga agora, porque eu assei em 2 formas, né? Então, deu 2 partes com papel manteiga. Aí, eu tenho que retirar o papel manteiga pra me molhar esse lado aí, tá? Só a parte de baixo, que eu molho só na hora que eu vou decorar. A parte de baixo lá, que vai com papel manteiga. Aí, na hora que eu vou decorar, né, eu dou uma molhadinha. Agora, eu venho com plástico filme e vou levar pra gelar, tá? E no dia seguinte que eu vou confeitar. Mas já trouxe o processo já decorando esse bolinho pra vocês, tá? Então, fica aqui que vocês vão ver o processo de eu decorando ele, tá? Eu sempre gosto de prensar os bolos no mínimo 1 dia antes, pra ele dar uma boa firmada, uma boa gelada na geladeira. Agora, a gente vai pro processo de prensagem, dia seguinte. Bora aqui
decorar esse bolo que ficou, assim, lindo, gente. Muito lindo, muito detalhe, sabe? Por isso que eu falo que cada bolo que o cliente encomenda, cada bolo que tem um modelo e tal, aí que acontece? A gente tem que cobrar um preço diferente. Por quê? Tem bolo que tem mais detalhes, que vai dar mais trabalho, né? Tem um bolo que o cliente pede que é mais simples, que é mais básico. Então, a gente tem que ver tudo isso. Eu, geralmente, sou muito rápida para decorar bolo, né? Em torno de... Ai, desculpa, pessoal. Em torno de 20, 30 minutos eu decoro um bolo, mas depende muito de cada bolo, tá? Esse bolo aqui, por exemplo, ele foi um bolo bem demorado. Eu esqueci que tinha que passar um pouquinho de recheio, aí eu voltei lá, passei, pedi minha filha para passar para mim, para firmar o bolo de baixo, né? Aí, o que acontece? Tem bolo que é mais demorado, então a gente tem que cobrar um preço diferente. Esse, por exemplo, gente, eu gastei quase 1 hora nesse bolo. Eu fiquei de cara, como eu demorei tanto. Mas eu já sabia que eu iria demorar, porque ele era um bolo com muito detalhe, tá? Então, bora lá. Coloquei o bolo aí, centralizei e venho aplicando aí o meu chantilly. Esse chantilly, gente, tá numa textura maravilhosa. Porque quando eu tenho tempo de bater o chantilly antes, eu sempre recomendo pra vocês fazer assim. Bate o chantilly antes, tipo, umas meia hora antes de você começar a decorar. Deixa ele descansar com plástico, filme em contato, ou na geladeira ou fora da geladeira. Vai depender do tempo como que tá aí. Aqui eu deixei, esse dia eu deixei até fora da geladeira, uns 30 minutinhos antes. Aí depois eu só vim mexendo ele mesmo e ele já ficou nessa textura aí maravilhosa, tá? Não precisei de hidratar, vocês verem que nem tem leite condensado aí. Não precisei de hidratar ele, não. E aí, fui aplicando. Quanto mais certinho você aplicar o chantilly, menos trabalho vai dar na hora de espatular, tá? Então, eu recomendo vocês terem cuidado, atenção na hora de aplicar o chantilly. Não aplicar o chantilly de qualquer jeito, igual muitas pessoas aplicam, porque se você aplicar de qualquer jeito, vai dar trabalho pra você na hora de espatular, de alisar seu bolo. Então, vai fazendo certinho, assim, bonitinho, tá? Que já vai te ajudar. Gente, olha a textura desse chantilly. Esse chantilly tá maravilhoso, numa textura, assim, incrível, incrível, incrível. Eu peguei ali no bolo pra ver se tava molhadinho a parte de cima. Tava numa textura, assim, incrível, incrível, incrível esse chantilly. E agora a gente vai pra parte do alisamento. Olha, é bom, repare como eu inclino. Tá vendo a leve inclinação que eu faço na minha espátula na hora de alisar? Ó, aí já vai sair no excesso que precisa, né? Se tiver algum excesso, já vai sair aí. Ficou lugares onde preencher, a gente preenche pra voltar a alisar. Ó, vou alisando com a espátula nunca reta, sempre com uma leve inclinação. E aí, eu vou levando minha espátula sentida ao centro, tá? Tiro o excesso e agora a gente vai pra lateral. Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, qual a espátula caiu. Como que a espátula tem que ficar? Você posiciona a espátula reta, tá vendo, gente? É assim que ela tem que ficar, tá? Porque se ela ficar assim, seu bolo vai ficar retinho. Não vai ficar com efeito de cone, tá? Nem pra cima e nem pra baixo. Então, espátula reta, tá? Retinha. A gente vai girando aí a bailarina e deixa ela parada. Igual tá lá, minha mão de lá tá parada, eu tô movimentando essa de cá, que vai girar a bailarina. Aí, deu uma alisada. Eu vi que vai ter que preencher, a gente preenche, ó. Eu passo, paro e vou preenchendo. Eu vou aplicando. A gente aplica onde está precisando, pra gente voltar a alisar novamente. Tá? Esse chantilly que eu tô utilizando, gente, é o Supreme, tá? O Supreme da Amélia. Eu não coloquei leite em pó, não coloquei nada. Só bati o próprio chantilly mesmo e deixei descansar, né? Bati em ponto buraco e deixei descansar, tá? E ficou assim já nessa textura maravilhosa, viu? Ó, vou alisando aí, levando minha espátula ao centro. Agora, a gente vai pra lateral. Ainda não. Vamos pra lateral agora. Mesma coisa, ó.
é importante você deixar a mãozinha de lá parada, tá? Você não precisa movimentar ela, não. E aí, depois você limpa a espátula para tirar o excesso e volta novamente, alisando. Ó, limpei, agora eu volto novamente. E você já percebe que esse chantilly tá numa textura maravilhosa mesmo, perfeita. Só descansado, né? Precisou preencher, ó, eu venho preencher novamente. Preenchi e vou alisar. E é aquele processo, né, meu povo, que eu sempre falo. Muita paciência. Cada bolo é um bolo, né? Tem uns que a gente consegue decorar mais rápido, tem outros que levam mais tempo. Mas esse aí levou mesmo porque ele era um bolo grande, alto. Essa forma que eu utilizei foi a forma de 20, tá? Ele passou de 10 de altura, ele ficou bem alto, gente. Bem alto mesmo. E aí, agora, tirando o excesso, sempre limpando a espátula, ó, dou uma leve inclinada na espátula, ó, e vou passando. Hoje as galinhas aqui tá que tá. Eu vou passando e sempre limpando, porque se eu passar ela suja aí no meu bolo, vai estragar a minha quina, tá? Então, sempre limpando. Ó, até tirar todo o excesso. Gente, vocês vão ver que esse bolo é um bolo com muito detalhe, muito detalhe. E no final, eu vou ensinar pra vocês como fazer a árvore, tá? Uma árvore linda, 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 comestível, com musgo comestível. Vou vir com essa espátula agora de textura. E é a mesma coisa, ó. Você vai posicionar a espátula, ó, e vai girar a bailarina. A mãozinha da espátula fica paradinha, até completar todo o desenho no seu bolo. Completou, você para sempre na parte de trás, pra emenda ficar atrás. Você viu que ficou uma emenda? Entendeu? Então, na parte de trás. Agora, eu vou vir com esse marrom aqui da Anja Doce Sonho. O azul que eu utilizei também foi da Angel, viu, gente? Né, propaganda não, não é parceria não, é só mostrando mesmo o que eu uso. Eu utilizei esse marrom aí dela, teve que aplicar mais. Eu apliquei mais um pouco. E aí, só mexi mesmo, tá, gente? Não precisei hidratar nem nada esse chantilly, não. Já ficou nessa cor maravilhosa, nessa textura maravilhosa. Ó, agora a gente vai fazer um detalhe aqui nesse bolo. Vou aplicando aí, ó. Com bastante paciência, devagar. E eu vou fazer aqueles tijolinhos na lateral, conforme o modelo que a cliente pediu. Eu tô ali com o celular porque eu tô tentando lembrar de todos os detalhes. Esse bolo tinha muito detalhe. Então, eu ficava ali com o celular perto pra mim, se precisar olhar o modelo, né? Não saiu um modelo idêntico ao que ela me mandou, mas saiu bem próximo. Porque, como eu falo, eu não trabalho com cópias, né? Eu pego o modelo que a cliente mandou como base e tento fazer, mas nunca prometendo que vai ficar igual, não. Porque eu não trabalho com cópia. Eu pego aquele modelo, mas fazendo do meu jeito, entendeu? Mas ficou lindo, gente. Esse bolo ficou muito lindo. Deu dó de entregar. E outra, gente, esse bolo vai, pra quem não gosta de chantilly, vai uma quantidade maior de chantilly, tá? Então, assim, a gente tem que deixar o cliente ciente, né? Porque vai mais chantilly, até mesmo por conta do tanto de detalhes que tem no bolo. E esses detalhes a gente faz de chantilly, então, mais chantilly. Agora, eu vou alisar aqui, porque eu vou fazer os tijolinhos, como eu falei pra vocês. Quem não sabe essa técnica, eu até pesei a mão. Quer ver? Vai chegar uma hora que eu vou pesar a mão aí, ó. Por isso tem que ter a mão bem levezinha. Teve uma hora que eu pesei a mão e tirei um pouquinho de chantilly, mas ainda bem, ó, pesei, tá vendo? E estraguei o chantilly na parte de baixo, mas aí eu vou consertar mais à frente. Fui preenchendo onde precisava e vou alisar novamente. Eu vou ensinar aqui a técnica de como fazer os tijolinhos, tá? Então, vocês fiquem de olho, vocês que ainda não sabem fazer o tijolinho, que eu vou ensinar como que eu faço. Ó, vou começar alisando aí. Que essa parte deu trabalho, porque eu pesei a mão ainda, tá vendo? Sujei de chantilly essa parte aí, ó. Sorte que eu vou vir com acabamento aí e vai tampar, né? Mas se não, ó, agora eu vou vir com essa espátula, que ela tem um tanto de tracinho. Eu acho que ela é 46, da Angel Doce Sonho. E aí, passei, ó, aí ficam as marcações, né? Agora eu vou vir com um palitinho, pode ser um palito de dente, esse aqui é de churrasco. E vou fazer, ó, tracinhos. E você sempre vai intercalando os tracinhos, gente, ó. Fiz aqui, sempre, ó. Sempre vai intercalando os tracinhos.
O tijolinho você faz do tamanho que você quer, menor, maior. Aqui eu fiz errado, ele não poderia ter subido pra cima, tem que ser no meio, tá vendo? Sempre no meio de cada tijolinho você sobe, ó. No meio de cada tijolinho de baixo, você faz um tracinho. E aí vai formando o tijolinho. Aqui eu vou fazer um detalhe, né? Uma árvore. E você pode fazer do jeito que você quiser, grossa, né? Mais fininha, mais cheinha. Fiz os tracinhos aí da árvore, o tronquinho. Vim com um pincel, pincelei. Depois eu vim com outro pincel pra dar toda uma textura de árvore. Fiz uns tracinhos também aí. Essa árvore ficou o charme do bolo, ficou muito linda. Aqui você pode usar a criatividade de vocês, ó. E aí eu vou vir com um musgo comestível, tá, gente? Mas antes eu vou fazer mais uns detalhes ali em cima. Essa árvore eu vou aplicar o musgo comestível para dar aquele aspecto de realidade, né? Esse musgo eu vou ensinar para vocês também aqui no finalzinho desse vídeo. Eu vou ensinar como eu faço esse musgo comestível, tá? Essa técnica desse musgo aí fica muito linda do bolo. Fui aplicando aí, ó. Depois de fazer a minha estrutura da árvore como eu queria, eu vim aplicando esse musgo aí. E fica muito verdinho. Você pode fazer a cor que você quiser, azul, verde, roxo, laranja, rosa, tá? Na cor que vocês quiserem esse musgo. Pode fazer verdinho para representar a grama também, né? Fica muito lindo, gente. Essa árvore foi, sem dúvida, assim, o tchan desse bolo. Eu fiquei apaixonada. Aí você vai aplicando aí com calma, ó, os pedacinhos. E no final eu vou ensinar, tá? No final desse vídeo eu ensino como que faço. Agora a gente vai fazer uma areia comestível. Vou colocar aí o leite em pó, um pouquinho de cacau. E vou colocar também, que eu não mostrei aí, gente, eu coloquei amendoim triturado, tá? No finalzinho também eu joguei um pouquinho de amendoim triturado, eu não mostro. A cor, você pode, se você quiser mais clarinho, você coloca mais leite em pó. Se você quiser mais escuro, você coloca mais cacau. E aí eu vou jogar aqui, ó. Aí nessa hora eu já coloquei amendoim também, pra formar, tipo, como se fosse um cascalho, né? Com mais aspecto de terra, mesmo com aquelas pedrinhas. Aí eu vou jogar aqui no bolo, ó. E tá vendo que tem amendoim também? Ó, ficou uma texturinha mais... Então, foi isso, essas misturas desses três aí. Vou colocar aqui, porque esse bolo é tema ciclista, tá, gente? Aí eu fui colocando aí, ó. Vou colocar em cima também. Vou espalhando pelo bolo. Esse bolo deu muito trabalho pra fazer. Demorou bastante. Mas assim, eu super que amei o resultado. Achei que ficou muito fofo, muito lindo mesmo, sabe? E como a cliente falou, né? Os convidados ficaram todos apaixonados pelo bolo. E aí eu vou jogando aqui em cima, ó. Que eu vou finalizar colocando o topper. Então, vou jogando aqui em cima. Por isso que eu falo que foi também mais ingredientes, né? Foi esse negocinho da árvore comestível. Teve também essa areinha. Então, isso tudo a gente tem que somar e cobrar, né? De acréscimo, gente. Porque são ingredientes a mais. Então, a gente tem que cobrar, entendeu? Não tem como, né? Foi leite em pó, foi cacau, foi amendoim, né? Foi a árvore... Esse musgo da árvore também, que além de tempo, ainda teve ingrediente também, tá? Agora a gente vai colocar aqui o topper, que essa hora eu falo pra vocês que é a hora que eu tremo na base. Fui colocando aí, ó, a idade. Ai, gente, esse bolo ficou muito lindo. Ele ficou muito fofo. Bati glitter, tá, gente? Eu não falei, mas eu mostrei, mas eu bati o glitter. Bati o glitter aí. Ai, gente, aqui tá muito frio. Hoje amanheceu muito frio mesmo. E eu acho que eu tô gripando, minha garganta tá até doendo. Vou colocar aqui, ó, a bicicleta em cima, os detalhes em cima. E olha essa lindeza, gente. Olha essa lindeza desse bolo. Vou mostrar pra vocês a árvore, que foi o que ficou mais lindo. A árvore comestível ficou muito linda mesmo. Ó, finalizei o topper. Agora eu vou mostrar o resultado desse bolo pra vocês. Olha essa coisa mais linda, esses detalhes.
Ficou muito fofo. Olha essa árvore comestível, gente, que coisa mais linda. Olha, ela ficou muito fofa. Agora é bem de pertinho pra vocês verem, ó. Coisa mais linda. Que efeito realista que fica, né? Fica muito top mesmo, gente. Faz toda a diferença no seu trabalho, esses detalhes, né? Então, agora a gente bora pra receitinha. Vamos bora aprender agora como fazer esse musgo comestível, que é super fácil de fazer, né? E como aqui eu não escondo nada, eu ensino tudo. Então, bora aprender a fazer agora esse musgo comestível, que fica perfeito nos seus bolos. Para começar, gente, eu vou colocar aqui, pode ser 13 ou 14 gramas de açúcar. O vídeo não ficou muito bom porque ficou embaçado, mas eu quis trazer esse mesmo, porque se eu prometesse assim, eu vou gravar outro, vai que eu enrolo. E aí vocês acabam perdendo, né, gente? Quem quer fazer logo, aprender logo. Então, eu falei, não, vou trazer esse aqui mesmo para eles. E logo mais pra frente eu gravo um melhor, tá? Pode ser 13 ou 14 gramas de açúcar. Esse açúcar cristal que a gente tem em casa mesmo, tá? Quebrei aqui um ovo. E aí, vou dar uma batidinha nesse ovo com açúcar, vou dar uma misturada neles aqui até dar uma leve clareada, tá? É muito simples de fazer. Se você quiser maior quantidade, dobre a receita, tá? Mas essa quantidade que eu fiz aqui foi suficiente. Para aquela árvore ainda sobrou. Coloquei aqui 32 gramas de glucose de milho, tá? É um trenzinho branco, sabe? Não sei se dá pra ver na ponta da colher, ele é bem branquinho, você encontra em casa de confeitaria, chama glucose de milho, tá? Eu vi pessoas falando que com mel também dá certo, mas não testei com mel, gente, eu só testei com a glucose. Coloquei a glucose aí e vou misturar, depois eu coloquei o corante, foi 32 gramas de glucose, coloca o corante da sua preferência, mistura novamente, então tá aí açúcar, glucose, corante, né, e um ovo. E agora eu vou colocar 30 gramas de farinha de trigo. Se a farinha de trigo que você já estiver utilizando for com fermento, não precisa colocar mais fermento, tá? Coloquei 30 gramas aí e vou misturar. Ó, vou envolver aqui a farinha de trigo. Lembrando que a minha farinha de trigo é sem fermento, por isso eu vou ter que colocar fermento. E a gente tem que colocar pouco fermento, tá? Não precisa colocar fermento demais, não, que a gente quer um aspecto mais de musgo e não de bolo fofo demais, tá? Inchar demais. Então, coloque pouco fermento, não precisa colocar muito fermento. Aqui eu vou colocar 5 gramas de fermento, foi o suficiente para minha receita, tá? Aí, vou colocar aqui 5 gramas de fermento. E aí, gente, eu untei uma forminha, pode ser uma forma que vocês quiserem, untei. E levei pra assar. Quem tiver micro-ondas pode colocar no micro-ondas de 1 em 1 minuto, tá? Pode ser forno, pode ser airfry. Eu coloquei numa forminha de bolo e levei na minha airfry, porque foi bem mais rápido, tá? Em questão, assim, de... Não lembro direito, uns 10 minutinhos estava pronto, ó. Aí é só desenformar, você tira essa peliculazinha assim de cima, essa pele de cima, e a parte de baixo fica um musgo perfeito. Eu vou mostrar bem de pertinho aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Fica um musgo, gente, perfeito, maravilhoso, tá? Embora o vídeo ficou muito ruim. Mas eu espero que tenha dado pra vocês aprender e que tenham gostado. E não esqueça de deixar o seu gostei. Beijo.